queridos, aqui é o professor Lucas Carrera do Matemática 45 e na aula de hoje nós vamos continuar a nossa playlist de geometria plana. Nós vamos falar hoje sobre polígonos. Lucas, mas o que é um polígono? Vamos direto ao ponto. Gente, polígono ele é uma figura plana, tá? Fechada. Como assim, Lucas? Quer dizer que quando eu junto as minhas arestas, tá? Para ser polígono precisa ter aresta. Lucas, o que é aresta? Vamos relembrar aqui. Aresta seria esse teu segmento de reta aqui. Tranquilo? Quer dizer que quando eu começo a juntar os meus segmentos de reta, em algum momento eles precisam fechar. Tranquilo? Se eu coloco essa, em algum momento eu vou precisar fechar essa minha figura. Tranquilo? Eu não posso ter um polígono em que ele é aberto, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de polígono. Eu tenho polígono convexo, mas eu também tenho polígono não convexo. Lucas, o que diferencia um polígono convexo para um polígono não convexo? Gente, o polígono convexo e o polígono não convexo é o seguinte, observa, vou te dar uma dica super fácil, porque o que eu quero que tu aprenda é saber diferenciar um polígono convexo para o não convexo. Observa que o convexo, qualquer reta que tu passe nele, tu não vai conseguir sair da figura e entrar na figura de novo. Lucas, eu não entendi. Vamos lá, gente. Tu pode escolher qualquer segmento aqui para traçar. Olha só, vou traçar esse aqui. Eu não tenho como passar uma reta em que ela sai do polígono e ela entra de novo. Quando isso acontece, eu tenho convexo. Lucas, eu ainda não entendi. Agora tu vai entender. Olha o que acontece aqui no não convexo. Vou traçar uma reta. Tracei a reta. Ela entrou no polígono e depois ela saiu e entrou de novo no polígono. Quando tu conseguir fazer isso, quer dizer que o teu polígono ele é não convexo. Beleza? Então usa essa regrinha que tu vai conseguir saber diferenciar um polígono convexo para um polígono não convexo. Tranquilo? Agora eu vou te falar talvez o que é mais importante dentro dessa aula, que é falar sobre polígonos regulares. Lucas, o que é um polígono regular? O Enem ele cobra muito isso? Cobra muito. Só que ele também pode usar isso como algo, entre aspas, como uma pegadinha. Como assim, Lucas? Vamos lá. Polígono equilátero. Tu sabe o que é um polígono equilátero? Equilátero quer dizer que equi de igualdade, né? Látero de lados. É um polígono que ele possui lados iguais, lados de mesma medida. Tranquilo? Então, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, o losango. O losango, ele tem todos os seus lados iguais, mas ele não tem todos os seus ângulos iguais. Lucas, o que é um losango? Lembra da bandeira do Brasil? A parte amarela, ela é um losango, beleza? Então vamos lá. Ela tem todos os seus lados iguais, sim, eles são de mesma medida, só que os ângulos eles não possuem a mesma medida. Observa que esse ângulo ele é mais fechado, esse ângulo aqui ele é mais aberto, tá bom? Então, uma figura, um polígono equilátero, ele é um polígono que possui lados de mesma medida. Já um polígono equiângulo, ele é um polígono que possui, olha só, ângulos de mesma medida. Lucas, como assim ângulos de mesma medida? Vamos lá, o retângulo. O retângulo ele tem ângulos de mesma medida, mas ele não necessariamente precisa ter lados de mesma medida. Olha só o que acontece no retângulo. Esse lado é maior, já esses dois são lados menores. Ou seja, aqui eu tenho ângulos de mesma medida, mas não necessariamente tenho lados de mesma medida. Aqui no meu polígono equilátero, eu tenho lados de mesma medida, mas não necessariamente eu vou ter o quê? Ângulos de mesma medida. Mas, Lucas, e quando eu tiver ângulos e lados de mesma medida? Quando você tiver ângulos e lados de mesma medida, você vai ter o teu polígono regular. Beleza? Então, quando o Enem fala de polígono regular, ele está falando de um polígono que é equilátero e que é equiângulo. Lucas, mas tu me disse que o Enem podia fazer uma pegadinha. Gente, às vezes o Enem ele fala que o teu polígono ele é equilátero. Ele só fala isso. É um polígono equilátero. Sabe aquela questão de geometria que não tem desenho? E não necessariamente só o Enem. Qualquer vestibular pode fazer isso. Sabe aquela tua questão que ela não tem desenho? Aí ele fala lá que é um polígono de N lados, que ele é convexo e ele também é o quê? Equilátero. Aí na tua cabeça já vem o quê? Na tua cabeça vem o desenho de um polígono regular. Tu acha que por ele falar que é equilátero vai ter lados e ângulos iguais? Não, gente. Se ele falar que é equilátero, a única coisa que tu pode afirmar é que tem lados iguais. Ah, Lucas, mas pode acontecer de ter ângulos? Pode sim, eu posso ter o quê? Um polígono equilátero que ele também vai ter o quê? Ângulos iguais. Tranquilo? Ele vai continuar sendo o quê? Equilátero. Só que olha só, quando o Enem ou outro vestibular falar pra ti sobre polígono regular, tu já sabe que tu pode afirmar que ele tem lados e ângulos iguais.
Se ele falar para ti sobre um polígono equiângulo, a única coisa que tu pode afirmar a partir disso é o quê? Que esse polígono ele tem ângulos de mesma medida. E se ele te falar que é um polígono equilátero, a única coisa que tu pode afirmar a partir disso é que ele é um polígono que tem lados de mesma medida. Não, tu não pode afirmar a partir daí que ele tem ângulos de mesma medida, tranquilo? Pode acontecer, ao desenvolver a questão, acontecer de ter ângulos de mesma medida? Pode sim, mas a partir desse comentário de falar que é um polígono equilátero, tu não pode me afirmar que ele também vai ter o quê? Ângulos de mesma medida. Então já sabe, lados iguais é equilátero, tá? Ângulos iguais é equiângulo. Se for equiângulo e também for equilátero, eu chamo o quê? De polígono regular. Olha só, aqui eu te dei 3 quadriláteros. O losango, ele é um exemplo de uma figura de 4 lados, que ela tem lados iguais, mas não tem ângulos iguais. O polígono equilátero, tá? Aqui que eu chamei pra ti, o retângulo, ele é um exemplo de que tem ângulos iguais, mas não possui lados iguais. E o teu quadrado, querido, ele é exatamente um exemplo de um polígono que ele tem o quê? Lados e ângulos de mesma medida. Beleza? Então isso aqui sim seria o quê? Um polígono regular. O quadrado, ele é um polígono regular. Beleza? Gente, agora vamos falar sobre os ângulos internos. Tá? Muita gente tem dúvidas sobre ângulos internos, sobre como descobrir a medida dos ângulos internos, tá? De como descobrir a soma das medidas dos ângulos internos. Tu sabe que aqui eu tenho um triângulo e que a soma desses meus 3 ângulos é 180 graus, beleza? 180 graus, perfeito. Mas Lucas, como é que eu vou saber do quadrado? Como é que eu vou saber do pentágono? Como é que eu vou saber do hexágono? Então vamos lá, olha só. Gente, imagina que eu vou fazer uma aplicação bem básica para ti. Imagina que eu trouxe para cá, olha, mais um triângulo. Se eu coloquei mais um triângulo aí do lado, tu concorda comigo que eu coloquei mais 180 graus nessa figura? Sim, coloquei. Agora vê a figura como um todo. Finge que ela não tá partida aqui no meio. Vê a figura como um todo. É como se eu tivesse colocado mais 180 graus aqui dentro. Só que a figura agora, observa que ela tem 1, ela tem 2, ela tem 3, ela tem 4 lados. Os lados externos, tá? Como eu te falei, esquece essa parte aqui do meio, esquece ela. Os lados externos aqui, 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados, agora tu tem um quadrilátero, tu não tem mais um triângulo. Eu já tinha 180 graus, coloquei mais 180 graus, quantos graus eu tenho agora? Eu tenho 360. É por isso que todo quadrilátero ele tem 360 graus. Observa o quadrado. 90 mais 90, 180. Mais 90, 270. Mais 90, eu chego no meu 360. Todo quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é 360 graus. Justamente por isso. Um quadrilátero é como se eu juntasse aqui, olha só, o lado, pegasse um lado de cada triângulo e juntasse eles. Então aqui é como se eu tivesse 2 triângulos aqui dentro. E se cada um tem 180 graus, os dois juntos tem 360. Mas Lucas, quer dizer que se tu colocar mais um triângulo aí, vai virar um pentágono? Vai, vamos lá. Coloquei mais um triângulo. Vamos olhar só para os lados externos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. E eu tive que adicionar o quê? Mais 180 graus. Lucas está me falando então que quando eu tenho uma figura de 3 lados eu tenho 180. Se virar 4 lados eu tenho que somar mais 180. Quando vira 5 lados eu tenho que somar mais 180 e assim por diante. Lucas, eu posso seguir essa linha de raciocínio? Tranquilamente, filhão. Tranquilamente, você pode sim tranquilamente seguir essa linha de raciocínio. Que um triângulo tem 180 graus. Que um quadrado vai ter 360. Que um pentágono, ele vai ter o quê? 540. A cada lado que você coloca nessa figura, você tem que somar o quê? 180 graus. Tá? Ah, Lucas, caiu na prova lá o pentágono, eu esqueci. Mas eu sei que o quadrado é 360. Não lembro do pentágono. Opa, do quadrado pro pentágono só aumenta um lado. Se aumenta só um lado, vai aumentar 180 graus. Então, tu só vai pegar o teu 360 e somar com 180. Tranquilo? Só que olha só. Pra quem gosta de fórmula, Lucas, eu não consigo me dar muito bem com esse raciocínio. Eu gosto de fórmula. Se tu gosta de fórmula, tá aqui, perfeito pra ti. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Entre parênteses, tu coloca n menos 2. Lucas, o que é n? É o número de lados. 5 lados, coloca 5 aqui, tá? Sempre subtrai 2 e multiplica por 180. Morreu. Tranquilo? Ah, eu quero saber um polígono de 10 lados. Melhor do que tu ficar somando 180, 180, 180, 180, joga logo na fórmula. 10 menos 2, 8. 8 vezes 180. Morreu. Tranquilo? Ah, Lucas, eu quero saber... Agora olha essa fórmula aqui de baixo. Ela só serve para
figuras para polígonos regulares, tá? Por quê? Porque eles todos possuem o mesmo quê? Ângulo, tranquilo? Ah, eu quero saber a medida de cada ângulo. Eu sei que todos são iguais, eu quero saber a medida de cada ângulo. Ah, beleza. Então vamos lá. Tu fez a soma dos ângulos internos de um pentágono regular. Deu 540. Lucas, agora eu quero descobrir quanto é cada ângulo. Ei, pai, se tudo é 540 e ele tem 5 ângulos internos, é só dividir por 5. É só dividir pelo número de lados. Então, Lucas, toda vez que eu fizer, então, eu sei que eu vou fazer aqui, por exemplo, a do octógono. Octágono, beleza. Vou pegar e vou jogar aqui, olha só, no lugar do meu N, vou jogar o quê? 8. Beleza? Joguei 8. Descobri lá qual é a soma dos ângulos internos de um octágono, beleza? Ou de um octógono, por exemplo. O octógono é uma figura que pode sim cair no Enem, até porque ela tem um contexto muito bom pro brasileiro, que é o quê? O MMA. Então fica atento que pode cair uma questão mais ou menos nesse estilo. Então vamos lá, quero saber do octógono. Aí eu vou pegar e vou jogar aqui no lugar do N, eu jogo 8, eu tenho 8 lados, beleza. Descubro a soma dos ângulos internos. Ah, Lucas, mas eu quero descobrir quanto vale cada ângulo. Então é só tu dividir pelo número de lados. É por isso que a fórmula do ângulo interno, ela é o quê? Ela é a mesma fórmula, tá? Da soma dos ângulos, só que a única coisa de diferente é que tu divide por N, beleza? Então, queridos, essa foi a nossa aula sobre polígonos, tranquilo? Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre áreas. É muito importante que você continue acompanhando esse conteúdo aqui. Então não esquece de se inscrever e ativar as notificações para que tu possa estudar toda a geometria plana com a gente. Ah, Lucas, tem vídeos antes desse? Tem sim, gente. Dá uma olhada aí no Matemática 45 que você vai ver que possuem vídeos antes desse. Beleza? Segue toda uma linha de raciocínio para trabalhar a geometria plana. E não esquece de seguir a gente também aqui, olha só, no Instagram. Lá tem muito conteúdo bom de forma gratuita para você. Beleza? Então, querido, um beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula.